Bem conhecidos irmãos, que o Senhor tem colocado em nosso coração, está no livro de João, capítulo 3, João capítulo 3, versículo de número 16. A palavra bastante conhecida dos irmãos. O Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração hoje à tarde. Eu estava lendo a palavra de Deus hoje de manhã. Hoje à tarde a pastora dele me ligou, dizendo que era para vir para cá. E aí o Senhor tem colocado essa palavra no nosso coração. A gente está meditando aqui com os irmãos. Bem? João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. E eu meditando, irmão, nessa palavra hoje à tarde, o Espírito Santo de Deus, ele falava fortemente no meu coração a extensão do amor de Deus para com o mundo, para com os habitantes do mundo, para com a criação que está no mundo. E é um amor que a gente, olhando para a gente mesmo, a gente vê que esse amor, irmão, é tão grandioso, é tão fervoroso, é tão cheio de glória, é tão cheio de amor. E quando Deus olhou para o mundo, querendo dar o seu Filho unigênito para o mundo, ele olhava, o Espírito Santo no meu coração, Deus olhava nas vielas, Deus olhava nos vilarejos, Deus olhava nos continentes, Deus olhava para o que está em cima das águas, embaixo das águas, Deus olhava para o ser humano, olhava para a criatura, olhava para tudo que ele fez através da sua palavra, e olhava também para mim e você, que fomos feitos a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele não mediu o esforço, ele não poupou o esforço para entregar ao mundo, ao seu Filho unigênito, para que carregasse aquela cruz pesada, que pesava mais ou menos, segundo o estudo teológico, 68 quilos, isso por baixo, 68 quilos pesava aquela cruz, e carregando uma distância de mais ou menos 1.600 metros, de parte de chicotada, sendo zombado, sendo humilhado, sendo ali massacrado, com o maior espinho sobre a sua cabeça, cuspindo sobre a sua face, depois disso pregado naquela cruz, as mãos estendidas, que a cruz não era ele, puxando, esticando, sofrendo, mas não abria a boca como uma ovelha muda levada ao matador. Assim foi o Filho do Senhor. E ele deu o único filho dele, o seu único filho, pelo amor do mundo, é o que diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por que ele deu o seu Filho unigênito? Porque antes disso, muitas poucas pessoas criam em Jesus, criam em Deus, criam somente de ouvir falar, mas então é necessário que Deus enviasse o seu Filho Jesus ao mundo, para que o mundo não fosse condenado por ele, mas que nós temos na palavra, que fosse salvo por ele. Deus tinha um propósito de salvação para o mundo. Então ele amou o mundo, porque naquela época o povo não cria muito em Deus, ele cria em deuses, mas não cria muito em Deus. Então Deus, olhando no céu, tiver reunião, falou: não preciso mandar alguém lá, né? Alguém descer lá, mas não pode ser gerado em pecado, tem que ser gerado por uma virgem, não é? E aí então escolheu Maria, os irmãos sabem da história, onde foi gerado o filho dele no útero de Maria, né? Concebido ali através do útero de Maria, o Filho unigênito do Senhor, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo da perdição e da escravidão de Satanás. Deus tinha e ainda tem essa preocupação com o mundo, ele ainda tem essa preocupação comigo e com você. Conquistar
com o que estão ao nosso redor. Deus tem essa preocupação infinita ainda. Esse amor dentro do coração de Deus, ele nunca acaba, ele nunca termina. Não é porque a pessoa não serve a Ele como Deus ainda, que nós servimos e conhecemos. Tem muitos aí que ainda não servem e não está nem um pouquinho preocupado com Ele. Mas mesmo assim, o amor grandioso no coração de Deus ainda olha para essa pessoa, ainda olha para essa mulher, ainda olha para esse homem com amor. É diferente do homem. O homem às vezes olha com uma pessoa e sente um amor por ele, às vezes só porque às vezes está perto e faz o que ele quer que faz. Deus não é assim, irmãos. Deus, ele ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. Já pensou se Deus olhasse como a gente olha? Um pecador lá no meio da rua, se drogando, a gente às vezes passa e vira a cara. Uma prostituta às vezes desvia no caminho. Uma pessoa que não é o sexo que tem que ser, às vezes a gente nem quer conversar. Se afasta. Olha que amor. E aí a gente às vezes entra, olha para a gente mesmo e fala assim: eu amo fulano, eu amo ficando, né? Eu amo meu plano. E na hora que é para mostrar o verdadeiro amor que diz, que confessa com a boca que tem, não mostra. Humilha, maltrata, despreza, quer ficar longe, quer ficar distante. E o desejo do Senhor sempre é ficar perto, mesmo daquele que ainda não conheceu o amor dele, ou mesmo que aquele ainda não ama ele como seu Salvador. Não ama ainda como seu Salvador. Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Eu não fiz 10 minutos hoje para estar trazendo essa palavra para nós. O amor de Deus é incondicional, não é? Nós sabemos isso. Deus, ele não ama nós para ele ser amado por nós. Ele ama nós inconscientemente ou inconscientemente que nós queremos amar ele ou não. Se fosse assim, ele amava só aqueles que amam a ele, né? Mandava chuva só para aqueles que amam a ele. Colocava arroz e feijão na mesa só daqueles que confessam a ele como Salvador, não é? Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de ninguém, ele não olha se é baixo, se é alto, se é moreno, se é careca, se é cabeludo, não. O desejo, o amor de Deus, ele é incondicional, ele ama sem ser amado, ele ama se a pessoa confessar que ama ele, mesmo o incrédulo que fala: eu não acredito em Deus, mesmo assim o amor de Deus ainda olha para ele e tem misericórdia dele, não condena ele porque sai da boca dele palavras sem pensar. Deus não condena, né? E a Bíblia mostra para nós, lá no livro de Atos, até marquei aqui, livro de Atos, capítulo 9, Atos, capítulo de número 9, nós vamos estar lendo aí, se o irmão quer colocar ali, Atos, capítulo 9, no versículo de número 10, vamos estar lendo aí, seguindo aí, Atos 9, 10, olha só o amor do Senhor, por uma pessoa que todos, ou a maioria, odiavam, desprezaram, não queria nem ficar perto, tinha medo. Aqui fala, olha, Atos 9, 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha só o amor do Senhor Jesus pelaquela pessoa que antes não estava nem aí para ele, antes maltratava o povo dele, antes matava, não queria nem saber, não é? Olha o amor. Se fosse nos dias de hoje, quantos que estão dentro da igreja que confessam amor, se fosse, chegasse o Paulo muitas vezes dentro da igreja,
continuar aqui. E respondeu Ananias. Olha só, vê que Ananias respondeu para o Senhor. Andava com Deus, estava perto de Jesus, mas na hora que Jesus mostrou o amor pelaquele que Ananias não tinha amor, o que ele fez? Ele foi acusar. O que ele falou? Olha aqui, ele respondeu a Ananias: Senhor, olha só, e muitos ouviram acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E andava pertinho de Jesus, era conhecido de Jesus, e era acusador. Na hora que era para demonstrar amor, não queria ir nem aonde Deus mandou que ele fosse ir, nem para colocar as mãos sobre Saulo. Ele não queria ir. E aí Jesus conversando e tal, e ele se arrogando, e no 14 fala assim: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que o invocam o teu nome. Ao invés de demonstrar amor, quis armar contenda, jogar um contra o outro, jogar Jesus contra Saulo, não é? Olha só o que acontece. E disse-lhe, porém, o Senhor: olha agora o amor, depois de Ananias ter feito toda aquela acusação sobre Saulo, o que conhecia, o que Saulo fazia, que era para demonstrar amor para ele, para ir lá e tentar trazer ele para Jesus. Não, queria afastar ele de Jesus, queria jogar para longe de Jesus, e Jesus queria trazer ele para perto de Jesus, e o Ananias queria jogar ele para longe de Jesus, afastar ele para longe de Jesus. É o que acontece com muitos. Ao invés de trazer a pessoa para Jesus, mas afastar a pessoa de Jesus. Infelizmente, não era você, mas é. E aí o Senhor disse para ele: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha só, o que Jesus estava falando? Querendo dizer: olha, ele pode ser tudo isso aí que você está falando, só que tem uma coisa, para você é tudo isso aí, mas para mim ele é um vaso escolhido. Eu amo ele do jeito que ele é, eu quero ele do jeito que ele é. Eu vou fazer uma obra na vida dele, eu vou tirar tudo essa maldade que você falou para mim que ele tem dentro do seu coração. E outra coisa, não precisava nem você dizer, porque eu conheço ele por dentro e por fora. Deus conhece a gente por dentro e por fora. Em outro sentido, o Jesus queria desapagar da minha vida ali, ele não precisava nem falar isso aí para mim. Eu conheço ele ainda lá no último tamanho dele, eu chamei ele pelo nome lá. Não precisa você criticar ele para mim, não. Defenda ele para mim, não critica ele para mim. Demonstre amor para mim no seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que amou aquele que o perseguia, que amou aquele que o criticava, que amou aquele que o queria ver o mal da igreja, né? Olha o amor. E aí diz aqui: olha, vai, porque ele é para não fazer escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu me mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Não é porque Deus me ama, não é porque Deus ama você que está aqui, que você vai ficar culpado de padecer pelo amor que você diz que tem pelo nome dele. Não, vamos padecer pelo amor que nós temos pelo nome dele, mesmo com o infinito amor que ele tem por cada um de nós. Ele ainda muitas vezes nos permite nós padecer pelo seu nome, pelo seu nome. Uma vez eu vi alguém dizendo assim: se Deus é bom mesmo do jeito que a Bíblia fala, do jeito que vocês pregam, você não era crente, do jeito que vocês pregam, o que está acontecendo tudo aquilo na minha casa? Discussão todo dia com a minha esposa, com meus filhos. Meus filhos batem na face da minha mulher. E o
senhor fala que Deus tem amor, que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando eu vi meu pai cheio de lepra em cima de uma cama, eu pedi para ele curar e ele não curou. O amor de Deus não significa que Ele não permite para nós padecermos, passar por padecimento na terra. E tem gente que se acha assim, se Deus não fazer, não curar, não abrir porta, não mostrar que é Deus na vida dele, ele acha que Deus não ama ele. Infelizmente tem muita gente desse jeito. Então agora Ananias vai e está escrito na Bíblia e fala assim: Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que tinha aparecido no caminho. Glória a Deus. Às vezes o barulho lá fora é necessário, né, Deus? Para a bagunça de cidadania. Glória a Deus, porque Deus está usando eles aí. Para nos abençoar. Irmãos, aí então Ananias agora foi, entrou na casa onde Jesus tinha dado o endereço. Deus sabe até nosso endereço, tudo, né? Vai na rua chamada de. E lá tu vai encontrar ele orando. Quer dizer, quem tinha ódio, Deus já estava transformando o coração para ter amor agora em Deus. Né? Eu fico imaginando assim, não sei se eu estou certo ou não, se eu estiver errado alguém pode me corrigir, não esquenta isso não. Mas ninguém ama ninguém sem primeiro amar a Deus. Porque é mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Então, pela palavra, nós entendemos o que? Amar a Deus em primeiro lugar. Primeiro amor a Deus, depois o próximo. Né? E aí, então, agora de tudo isso aí, que Ananias foi lá. E aí colocou as mãos sobre ele. E aí conversou com ele. E falou para ele: o Senhor Jesus que me apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que ele tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Olha só, aí ele foi entender que ele tinha criticado, que ele tinha ali falado mal, que ele tinha querido contender com Jesus contra Paulo. Depois disso ele foi entender, e aí eu creio que o Senhor colocou de novo, renovou de novo as forças e o amor dele. Agora ele obedeceu e foi lá e colocou as mãos sobre Saulo e falou: olha, eu vim aqui para que você torne a ver, ou seja, vamos devolver a sua visão. Às vezes tem tantas pessoas rancorosas aí fora, até com Deus, que está com a visão fechada, está com a visão espiritual fechada, não consegue enxergar Deus como Deus, consegue enxergar Deus como um carrasco, porque muitos que amam a Deus, ou que confessam que amam a Deus, às vezes pinta Deus para muitas pessoas lá fora como um Deus ruim, como um Deus rancoroso, como um Deus cheio de ódio, como um Deus que castiga. E faz com que aquela pessoa não venha amar a Deus, ou não venha chegar-se a Deus. E Deus, Ele não tem nada de ruim, Ele não tem nada de carrasco, não é? A prova está aqui na palavra de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. É o que está escrito na palavra. Por isso Jesus veio e padeceu por nós sabemos todo o dano que está na história, mas é essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que amor é esse, irmãos? Não se sente desprezado, não se sinta desprezado. Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus e às vezes Deus não é que demora, tem gente que fala assim: Deus está demorando. Não, Deus tarda, mas não faz. Eu já estou careca de ouvir isso hoje.
Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda nem falha, Ele vem na hora certa. O amor dele chega na hora certa. Tudo é pelo amor que Ele tem por nós. Tudo. Está faltando alguma coisa em casa, o amor de Deus reina e Ele toca no coração de alguém e faz a bênção chegar. Né? Está faltando saúde, Ele toca no coração do médico lá para dar o remédio certo para sarar. Tudo. Glória a Deus. E aí, o amor que o Senhor tem por nós, tem muito dele. Quando nós nos dispomos a servir a Ele como nosso Deus, o perseguidor passa a ser perseguido. Aí tem pessoas que falam assim, mas Deus me ama, eu estou sendo tão humilhado. Deus me ama, eu estou sendo tão perseguido. Deus me ama e essas pessoas parecem que se afastam de mim. Não é assim que a gente às vezes pensa? Está aqui escrito. E tendo comido, ficou confortado. E esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Por quê? Porque agora quem só tinha ordem dentro do coração, não tinha amor de Deus dentro do coração, depois que teve um encontro com o Senhor, foi transformado. Agora o amor de Deus está dentro dele. Agora ele começa a falar do amor de Deus para aqueles que também odiavam Jesus. Aí começou a ser perseguido. Quem perseguia, começou a ser perseguido. Quem maltratava, começou a ser maltratado. Não é? Por que você acha que muitas vezes nós somos perseguidos? Nós somos maltratados? Nós somos desprezados? Porque outrora, às vezes a gente era desse jeito. Eu falo por mim, viu, irmãos? Por mim. Antes de eu conhecer Jesus, meu Deus, não queria nem ouvir falar de Jesus. Se alguém viesse falar de Jesus para mim, eu saía de perto, saía correndo, humilhava, desprezava, porque não tinha o amor de Deus dentro do meu coração. Depois que eu conheci Jesus, o amor dele entrou dentro do meu coração. E aí mudou o proceder, não é? Mudou o jeito de ser. Assim também que aconteceu com o apóstolo Paulo. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: olha só agora o exemplo desse menino, rapaz. Ele humilhava a igreja, ele desprezava a igreja, ele matava, ele fazia, ele acontecia. E aí agora o povo começa a ver o amor de Deus agora escolhendo Paulo para ser o seu discípulo. Aquele que era desprezado, o amor de Deus eterno olhou para o coração do apóstolo Paulo. Olha, esse coração eu vou trocar, eu vou colocar um coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Coração de carne sente remorso, coração de carne sente dor, coração de carne sofre, coração de carne chora. Coração de pedra não tem muito sentimento. E Deus agora troca o coração de Saulo, e ele começa a falar agora do amor do Senhor, e aqueles que viram ele fazer aquilo que ele fazia. Olha aqui no 21, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: olha só, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos os principais dos sacerdotes? Olha só, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Quanto mais perseguido, quanto mais humilhado, mais ele se esforçava para falar
do amor do Senhor. Né? Quanto mais perseguido você for, quanto mais humilhado você for, aqui está um exemplo. Quanto mais perseguido, quanto mais humilhado, mais ele se esforçava para falar do amor do Senhor. Que amor é esse? Amor que permite perseguição, amor que permite prova, amor que permite luta, amor que permite desprezo, humilhação. Mesmo passando por isso, mas ele se esforçava para falar do amor do Senhor. E às vezes nós, qualquer coisinha, deixamos parar. Saulo, porém, se esforçava muito, mas ele confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Não queria matar. Foram tirar conselho, foram fazer reunião. Vamos matar, isso aí não vai dar em nada não. É melhor nós matar ele do que deixar ele falando do amor deste quem? Jesus. Né? Mas mal sabia a multidão que Deus olhava para dentro do coração de Saulo e estava enchendo o coração de Saulo de amor. O amor de Deus estava dentro do coração de Saulo. E agora, com esse amor, agora ele sai para abrir as igrejas, perseguido também, sendo humilhado, mordido com picado de cobra, navio afundando, os irmãos sabem da história, apanhando na cela, preso nos troncos, levando chicotada, mas louvando a Deus. E à meia-noite, Paulo e Silas na prisão, com o amor de Deus no coração deles, louvavam a Deus, e a prisão se abriu, as correntes caíram. Que amor é esse? É um amor sem igual, né, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o propósito, crer no Senhor Jesus, né? Para ter a vida eterna. Acabando aqui já. No 29. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos que o acompanharam até Cesareia, enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha amor por Deus, agora era tão amado por Deus, que Deus dava força, sabedoria e unção do Espírito Santo para ele, para abrir as igrejas. E as igrejas eram confortadas e consoladas pelas palavras que o Senhor Jesus colocava no coração do apóstolo Paulo para transmitir para eles. Assim como eu e você que está aqui hoje, né? O Espírito Santo Consolador nos consola, nos fortalece e nos dá ânimo, né?
Amém, meus queridos? Não é uma palavra longa, não é uma palavra curta, mas é uma palavra que a gente fica enfatizando no grande amor de Deus por nós, que o confessamos Ele como nosso Salvador, e no grande amor de Deus pela humanidade inteira, até aqueles que nem lembram que Ele existe, mas que Ele ama essas pessoas do mesmo jeito. Ama as prostitutas do possível, ama os viciados lá no meio das drogas, ama os que roubam, ama os que honram pai e mãe. Entendeu? Só que naquele grande dia vai ter um julgamento, mas Ele não deixa de amar, né? E ama eu e você que está aqui nessa noite. Amém?